Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa e para você assistir o final da série sobre figuras de linguagem e para você deixar um like e para você se inscrever e para você acionar o sininho de notificações. Ei, calma aí, eu já estou usando uma figura de linguagem e nem te expliquei ainda, mas fica calmo, vem comigo que eu vou te explicar agora. É isso aí pessoal, essa aqui é a aula 3 da série Figuras de Linguagem. Vou deixar para você aqui o card da aula 1 e 2 para você acompanhar a série por completo. Isso é muito importante para que você fique fera no assunto. Eu não falei sobre todas as figuras de linguagem, até porque é um grupo muito numeroso para 3 aulas. Mas eu estou te mostrando as principais, e aí você vai ficar super top no assunto. É importante também que você se inscreva no canal. Eu uso isso como combustível, como motivação para trabalhar conteúdos cada vez melhores. E eu quero fazer isso por você. Então, faz a sua inscrição, deixa tudo pronto e vamos para o conteúdo. E eu vou começar pela anáfora, que é a repetição de estruturas ou termos no início de frases ou versos. É um tipo de paralelismo. E através desse recurso, você consegue destacar uma ideia, você reforça essa ideia ou você promove uma comparação subvertendo algum sentido do texto. Eu vou começar com um exemplo que eu terminei na última aula, na aula 2, Vinícius de Moraes. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres. Que ninguém mais merece tanto amor e amizade. Que ninguém mais deseja tanta poesia e sinceridade. Que ninguém mais precisa tanto de alegria e serenidade. Perceba que depois da apóstrofe, chamamento do Senhor para ter piedade das mulheres, começa a repetição de uma estrutura. Que ninguém mais tanto, que ninguém mais tanto, que ninguém mais tanto. Essa estrutura ela serve para argumentação. Vai argumentar aqui com o Senhor por que a mulher precisa receber a piedade, por que ela merece, por que ela é digna dessa piedade. Essa estrutura reforça essa argumentação. E a aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, a repetição de fonemas ligados a consoantes. Isso vai estabelecer um ritmo específico ao texto, normalmente um ritmo mais acelerado. Isso também pode levar a uma sonoridade que remeta a algum objeto do texto, ou alguma imagem estabelecida dentro do texto. Eu vou te mostrar uma aliteração em um trava-língua. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Aqui você tem a repetição dos fonemas da consoante T e da consoante R. T e R repetindo o tempo todo, isso aqui é uma aliteração. Eu quero saber se você consegue repetir isso rápido. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vê se você consegue, isso aqui é complicado. E a assonância também é a repetição de sons. Enquanto a aliteração promove a repetição de sons consonantais, a assonância vai levar à repetição de sons vocálicos, fonemas ligados a vogais. Em ambos os casos, a figura de linguagem estabelece um ritmo, uma melodia, ou faz com que surja um som que remete a uma figura, uma imagem do texto. Isso pode ser usado na música, na poesia ou até mesmo na propaganda. Olha só esse slogan. Amo muito tudo isso. É o slogan do McDonald's. E você tem aqui a repetição do fonema O. Isso faz com que a leitura, a memorização, a própria movimentação da musculatura da boca seja facilitada. Esse slogan fica muito conhecido, muito marcante, e agora você sabe que ele é formado a partir de assonância. E agora é a elipse, que é a omissão de um ou mais termos que são reconhecidos na leitura, ou seja, os termos ou as palavras eles não são expressamente escritos, mas ficam subentendidos e você os reconhece quando lê o texto. Veja só o exemplo. Depois da festa, sobre as mesas, copos e garrafas vazias. Bom, aqui você percebe claramente que houve a omissão do verbo haver. Depois da festa, sobre as mesas, havia copos e garrafas vazias. É muito comum também acontecer com o sujeito oculto. Comi desesperadamente. Quem comeu? Eu comi. A omissão acontece, mas você reconhece o termo claramente pela terminação do verbo. Também é muito comum a omissão de conjunções, a omissão de preposições,
mas quando você reconhece esses termos na leitura, isso se chama de elipse. Agora, você tem que tomar cuidado para não confundir elipse e zeugma. E eu vou te explicar agora o que é zeugma. E eu nem te disse ainda o nome da figura de linguagem que eu usei lá na introdução. Mas fica calmo que eu já vou te explicar isso. Agora, vamos para a zeugma. E essa figura é muito parecida com a elipse. Só que o termo omitido já foi mencionado antes na frase. Normalmente, nós temos um período composto com duas orações e o verbo da primeira oração é omitido na segunda a partir do uso de uma vírgula. Veja só o exemplo. O dia estava ensolarado, a praia cheia de gente. Claramente aqui, na segunda oração, ocorre a omissão do verbo estava, que está lá presente na primeira. Se fosse seguir sem a omissão, nós teríamos o seguinte: o dia estava ensolarado, a praia estava cheia de gente. Mas com o uso da vírgula, a gente evita a repetição, omite o verbo estava, e isso é uma zeugma. Também existe a silepse, que é a concordância ideológica. Essa concordância não se dá por aspectos gramaticais, e sim por aspectos de sentido. Existem três tipos de concordância ideológica, três tipos de silepse. A primeira é a de gênero. Veja só o exemplo. Vossa Majestade parece cansado. Só para eu pontuar algumas coisas. Vossa Majestade é um pronome de tratamento. É um pronome de tratamento feminino, vossa, que se refere a rainhas, mas também a reis. E aí, se usa aqui também nessa frase um adjetivo masculino, cansado. Na verdade, se fosse por um aspecto gramatical, teríamos que fazer a concordância no feminino. Mas como o interlocutor sabe que se trata do rei, então ele fala: Vossa Majestade parece cansado. Aqui prevaleceu a ideia do gênero do rei, né, da masculinidade, e não a concordância gramatical. Isso aqui já te mostra que o sentido prevaleceu sobre a gramática. Essa é a silepse de gênero. Também tem a silepse de número. Veja só o exemplo. O pessoal ficou apavorado e saíram correndo. Temos aqui duas orações. A primeira, o pessoal ficou apavorado. E a segunda, e saíram correndo. Observe que na primeira oração, o verbo ficou está no singular, porque ele está do lado da palavra pessoal. Pessoal se refere a muita gente, a um grupo de pessoas. Isso é um coletivo de pessoas, pode-se dizer isso. Pessoal aqui como coletivo de pessoas. E a concordância do coletivo é sempre no singular. Como o verbo está do lado desse substantivo coletivo, ele ficou no singular. O pessoal ficou. Mas na segunda oração, e saíram correndo, o verbo está no plural, apesar de se referir a pessoal. Porque aqui ele já concordou com o sentido e não com a gramática. Isso é possível por causa do distanciamento. Já está em outra oração, o termo já está um pouco distante do verbo e consegue fazer essa mudança na concordância. Concordou com o sentido da palavra e não com a gramática. E por fim, chegamos à silepse de pessoa. Veja o exemplo. Os brasileiros gostamos de futebol. Vamos examinar essa frase. Brasileiros é uma expressão na terceira pessoa do plural. Eu poderia substituir pelo pronome eles. Gostamos é um verbo na primeira pessoa do plural. Nós gostamos. Então, há um aparente erro aqui, pois a concordância não bate. Terceira pessoa, primeira pessoa. A concordância do verbo gostar aqui se dá pela inclusão do falante. Aquele que fala, que expressa a frase, ele se inclui no grupo dos brasileiros. Ele poderia ter dito: nós gostamos de futebol. Nós brasileiros gostamos de futebol. Mas ele não faz isso. Ele usa os brasileiros e depois se inclui nesse grupo. Isso é uma silepse de pessoa. E o anacoluto é a quebra da estrutura da frase ou da oração, deixando sem função algum elemento ou algum termo. Esse termo, esse elemento, essa palavra, essa expressão, costuma ficar isolada por vírgula. Veja só esse exemplo. Esse seu jeito, esse seu modo de falar me incomoda. Analisando esse texto, você tem o verbo aqui, incomodar, que é um verbo transitivo direto. Você tem o sujeito, esse seu modo de falar, e é que incomoda, esse seu modo de falar. E qual é o objeto direto? Eu, representado aqui pelo pronome me.
Quem incomoda, incomoda alguém. Então, alguém está incomodado. Modo de falar, sujeito, verbo, complemento aqui no pronome, e essa expressão isolada por vírgula, esse seu jeito. Bom, ela não tem nenhuma ligação sintática com o restante da frase, apesar de pertencer a ela. Esse tipo de estrutura, em que um termo fica isolado sem função sintática, é o anacoluto. O assíndeto é quando você tem várias orações, uma ao lado da outra, e nenhuma delas é intermediada por conjunção. É a supressão dos conectivos. Veja só o exemplo. Meu sobrinho não quer estudar, trabalhar, ser independente, ser autônomo. 4 orações, nenhuma delas tem conjunção. Todas separadas por vírgula. Isso acelera a leitura, isso destaca cada oração de forma mais clara, e isso é um assíndeto. Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. E para você assistir o final da série sobre figuras de linguagem, e para você deixar um like, e para você se inscrever, e para você acionar o sininho de notificações. E aí, tá lembrado que eu falei isso lá no início do vídeo? Então, isso é um polissíndeto. É quando você repete a conjunção em diversos momentos seguidamente. Você junta orações com o mesmo conectivo uma vez após a outra. Isso aí é um polissíndeto. E, enfim, chegamos ao final da série sobre as figuras de linguagem. E caso eu tenha deixado de falar de alguma figura de linguagem que você queira aprender, que seja do seu interesse, é só colocar aqui o nome nos comentários e eu faço um vídeo exclusivo para você sobre esse assunto. Do mais, deixe seu like aí para mim, se inscreva no canal e aquele abraço.